I'm 75 now, and I can't remember anybody except the Queen being there. Num mundo da realeza, onde cada movimento é calculado e cada palavra cuidadosamente escolhida, ninguém o esperava, especialmente a rainha Camila. Carol Middleton, mãe da princesa Kate e outrora considerada uma presença discreta nos assuntos da realeza, tomou uma decisão ousada e profundamente pessoal que está a causar grande impacto no palácio. Fontes internas afirmam que a rainha Camila foi apanhada completamente de surpresa e chegou às lágrimas com o sucedido à porta fechada. O que poderia Carol ter feito exatamente para causar uma reação tão emotiva? Vamos descobrir. Carol Middleton e a rainha Camila à porta fechada no palácio. Antes da grande pompa do casamento real do príncipe William e Kate Middleton, em abril de 2011, era o grande dia do príncipe William e de Catherine Middleton. 29 de abril de 2011. Tudo parecia bem entre as famílias. Carol Middleton e Camilla, então duquesa da Cornualha, sorriam educadamente em público, trocando cumprimentos e posando lado a lado em fotografias de família. Mas, nos bastidores, as tensões já começavam a surgir. Subtle, silenciosa, mas impossível de ignorar. Carol Middleton, ex-comissária de bordo, filha de um construtor e de uma empregada do comércio. Carol entrou diretamente no mercado de trabalho, trabalhando para a retalhista John Lewis e, mais tarde, como assistente de bordo. Ela construiu uma vida confortável e bem-sucedida através de pura determinação. Ao lado do marido, Michael criou a Party Pieces, uma próspera empresa de artigos para festas que ajudou a enviar os seus 3 filhos para algumas das melhores escolas do Reino Unido. Ela tinha orgulho na vida que tinham construído, uma vida moldada pelo esforço, não por privilégios. Mas, dentro do Palácio de Buckingham, a tradição era profunda. Nem todos viam com bons olhos a sua origem de classe média ou a sua crescente influência. À medida que a relação de Kate e William se tornava mais séria, Carol notou pequenas, mas marcantes, mudanças na forma como era tratada nos eventos da realeza. Enquanto uns a tratavam com cordialidade, outros pareciam ignorá-la deliberadamente, oferecendo-lhe frieza e lançando olhares de soslaio. Mais tarde, ela descreveria a experiência como sendo tratada como se nem sequer estivesse presente. Uma mensagem que não precisava de palavras. Era um contraste gritante com Camila, que nascera na aristocracia e se encaixava perfeitamente no padrão da realeza. Ela compreendia os códigos não escritos de posição e hierarquia e, segundo os relatos, falava frequentemente em privado sobre a importância da linhagem e de conhecer o próprio lugar. As tensões aumentaram durante o período que antecedeu o casamento real. Carol esperava acrescentar toques pessoais à grande ocasião. Gestos súbitos e significativos por parte dos Middleton refletiam o carinho e a união da família. Mas muitas das suas ideias foram descartadas sem grande conversa. Decisões sobre coisas tão simples como as flores ou a lista de convidados foram-lhe retiradas das mãos, reforçando a ideia de que o seu papel era sorrir, acenar com a cabeça e ficar em segundo plano. Após o casamento, estas tensões não diminuíram, tornaram-se mais silenciosas, mas mais intensas. Carol começou a notar mudanças na sua relação com Kate. Embora Kate tenha continuado a desempenhar as suas funções reais com graciosidade e elegância em público, Kate Middleton está a assumir as suas responsabilidades reais. A futura rainha regressou às suas obrigações reais. Carol conseguia ver o impacto que isso estava a ter. As visitas tornaram-se menos frequentes. Os momentos a sós eram frequentemente interrompidos ou remarcados. O Natal, outrora uma tradição familiar acarinhada, tornou-se um ponto de discórdia, uma vez que o protocolo real exigia que Kate e William passassem as festas em Sandringham com a família real. Foi uma mudança difícil, não só para Carol, mas também para Kate. Ela transitava agora entre 2 mundos muito diferentes. O âmbito, estruturado e exigente da monarquia, e o abraço caloroso e acolhedor da sua família. Tentar agradar a ambos os lados estava a desgastar bastante. De seguida, nasceu o príncipe George em julho de 2013, como mãe dedicada e experiente. Carol queria naturalmente estar intimamente envolvida, mas o palácio tinha outros planos. As amas reais foram selecionadas e foram impostos horários rígidos, deixando pouco espaço para a avó presente que Carol esperava ser. Alguns acreditavam que a rainha Camila apoiava discretamente estas restrições, num esforço para manter a influência dos Middleton sob controle. Quando a princesa Charlotte foi batizada, em julho de 2015, na igreja de Santa Maria Madalena, em Sandringham, o mais recente membro da família real britânica já tinha oficialmente um nome.
a princesa Charlotte Elizabeth Diana de Cambridge foi batizada no domingo. As fissuras alargaram-se. Carol tinha planeado uma pequena celebração privada após a cerimônia oficial, algo íntimo e significativo. Mas, à última hora, os seus planos foram alegadamente anulados pelo gabinete de Camilla, causando confusão e desilusão. O que deveria ser um momento familiar terno transformou-se em mais um lembrete de que a sua presença nos assuntos da realeza era cuidadosamente controlada. Assim, por baixo da superfície dos sorrisos reais e das aparências majestosas, desenrolava-se uma rivalidade silenciosa. Uma rivalidade construída não sobre escândalos públicos, mas sobre anos de rejeição silenciosa, julgamentos não ditos e uma luta por espaço na vida cada vez mais real de Kate. Mas o que fez Carolado para levar Camilla a esta situação? E será que este momento pode realmente abalar a família real? Continua a assistir. A declaração silenciosa que abalou a família real. O clima no batizado da princesa Charlotte, em 2015, mal tinha acalmado quando o discreto afastamento de Carol Middleton começou a ganhar forma. O que antes parecia um esforço subtil para manter a harmonia entre duas famílias muito diferentes, os Middleton, que tinham construído a sua própria fortuna, e a família real, institucionalmente estabelecida, estava a ser substituído por algo muito mais deliberado. Carol, tendo suportado anos a ser educadamente marginalizada e sistematicamente excluída, tomou uma decisão que, com o tempo, viria a alterar a própria essência da relação da sua família com o palácio. Embora mantivesse uma postura pública elegante, Carol começou a distanciar-se da vida da realeza de formas que eram simultaneamente graciosas e estrategicamente calculadas. As pessoas próximas da família real começaram a notar a sua ausência em eventos nos quais antes figurava orgulhosamente ao lado da filha. A sua decisão, embora discreta, carregava o peso de um ato de desafio. Não se tratava de rebeldia, mas sim de reivindicar o seu espaço num mundo que, durante muito tempo, a tratou como uma convidada indesejada. Os anos que antecederam esta decisão foram desgastantes. Desde 2011, ano em que Kate se casou com o príncipe William, que Carol se adaptava a um mundo não só desconhecido, mas também resistente. As tradições reais entravam em conflito com os seus próprios valores familiares, modernos e pragmáticos. E embora ela nunca tivesse procurado os holofotes, a sua presença tornou-se uma ameaça subtil à ordem tradicional, um lembrete de que a influência podia ser conquistada e não apenas herdada. Em 2013, com o nascimento do príncipe George, este conflito silencioso intensificou-se. A expectativa de Carol de ser uma avó presente foi frustrada pelos protocolos rígidos que envolviam a creche real. As amas da realeza tinham prioridade, e as ofertas de ajuda de Carol eram frequentemente ignoradas. Agendar visitas tornou-se uma negociação complexa, e os seus esforços para manter a normalidade para a sua filha e netos encontravam constantemente resistência. Não se tratava apenas de uma questão de classe. Era uma questão de controlo. A rainha Camilla, ela própria outrora uma forasteira, parecia ter abraçado o próprio estabelecimento que antes lhe resistira. Outrora conhecida como a outra mulher, Camilla é agora a rainha. Ao longo dos anos, tornou-se, segundo consta, uma voz forte na defesa da preservação da tradição, incentivando a estrita observância dos costumes reais. E, ao fazê-lo, de acordo com os observadores da realeza, posicionou-se em oposição subtil à influência de Carol. O resultado foi uma rivalidade tácita entre as duas mulheres, ambas mães, ambas ferozmente protetoras, mas de mundos muito diferentes. A tensão atingiu novos patamares por volta do 70º aniversário do Príncipe Carlos, em novembro de 2018. O Príncipe Carlos celebra hoje o seu 70º aniversário. Realizado no Palácio de Buckingham, o evento reuniu a extensa família real e os seus contactos próximos. Os Middleton, como sempre, mantiveram uma presença digna. Mas o tom da noite terá mudado quando Carol ouviu uma conversa entre Camilla e um grupo de amigos aristocratas de longa data. Enquanto conversavam sobre a mudança de perfil da elite britânica, Camilla terá feito um comentário incisivo sobre a nova riqueza e a importância da herança cultural em detrimento do sucesso financeiro. Embora não tenha sido mencionado nenhum nome, a implicação era clara para aqueles que compreendiam a dinâmica familiar envolvida. Para Carol, foi como um lembrete final e contundente de que, por mais que se tivesse esforçado, pelo cuidado que tivesse dedicado à educação da filha, ou pela elegância com que tivesse lidado com as expectativas da realeza, seria sempre considerada diferente.
Para Carol, aquele momento não foi apenas humilhante, foi esclarecedor. O que se seguiu não foi um desabafo ou um espetáculo público, mas uma mudança discreta. Afastou-se das aparições na realeza e deixou de tentar inserir-se em tradições onde a sua presença já não era bem-vinda. Deixou de insistir nos convites e de fazer sugestões que seriam inevitavelmente ignoradas. Em vez disso, ela concentrou-se no seu próprio mundo, nos seus negócios, na sua comunidade e, principalmente, na sua família, da forma que ainda lhe era possível. Nos bastidores, porém, Carol era um ídolo. Segundo várias fontes fidedignas, ela começou a manter notas detalhadas de cada interação que reforçava a sua marginalização. Cada vez que uma visita aos netos era cancelada, cada vez que um plano familiar era alterado sem a sua participação, cada vez que era silenciosamente excluída de um momento importante na vida dos netos. Mais intrigante ainda, através da sua ampla rede de contactos comerciais e sociais, construída ao longo de décadas de sucesso empresarial, Carol começou a aprender coisas. Não mexericos, mas detalhes, decisões financeiras, escolhas de gestão de propriedades, padrões de gastos estranhos. Coisas que, embora não fossem necessariamente escandalosas por si só, pintavam um quadro mais amplo de como a influência e o acesso eram exercidos dentro do palácio. Algumas destas descobertas foram insignificantes. Gastos extravagantes justificados por necessidades cerimoniais. Mudanças repentinas na distribuição de donativos para a caridade. Ou interesses conflituantes entre o luxo pessoal e as obrigações reais. Mas nas mãos de alguém tão discreta e organizada como Carol Middleton, esta informação tornou-se poderosa. No início de 2024, o atrito silencioso que existia há algum tempo entre a rainha e Carol Middleton começou a ser visível para o público. Em março desse ano, no concerto escolar do Príncipe Louis, em Londres, os observadores da realeza não puderam deixar de reparar no ambiente. Carol e Camilla, que antes eram fotografadas lado a lado, estavam em extremidades opostas da sala. Nenhum olhar sequer, nenhum sorriso, nem sequer uma troca de cumprimentos cordiais. O príncipe William, sempre o pacificador, foi visto a circular entre as duas mulheres para atenuar a tensão visível. Mas a distância entre eles era inegável. Este acontecimento não foi um incidente isolado. Foi o culminar de anos de batalhas silenciosas, julgamentos não ditos e distanciamento calculado. E, no entanto, durante todo este tempo, Carol manteve a compostura. Nunca falou em público, nunca se deixou virar notícia. Ela ensinou aos filhos o valor da moderação e do respeito. E ela própria tinha seguido esses ensinamentos. Ainda assim, o peso emocional das suas experiências era inegável. Ver outros avós da realeza, como os próprios netos de Camilla, serem acolhidos com tanto carinho enquanto ela lutava para conseguir tempo com os filhos da filha, era um contraste doloroso. Apesar dos melhores esforços de Kate para criar equilíbrio, as pressões do dever continuaram a corroer os laços que outrora davam à sua família um sentimento de união. Desde que se tornou membro da família real. Em 2011, a duquesa de Cambridge tornou-se patrona de instituições de solidariedade e organizações que lhe são muito caras. E embora Carol nunca tenha expressado publicamente a sua frustração, as suas ações falaram por si. O seu lento afastamento da vida palaciana não foi um escape. Foi um protesto silencioso, uma recusa em ser tratada como algo menos do que uma parceira igualitária na vida dos seus netos. Uma posição não por estatuto, mas por respeito. À medida que 2024 avançava, fontes do palácio notaram uma crescente frieza no comportamento da rainha em relação a Carol. A equipe real, que antes coordenava a logística da família Middleton com graciosidade e cordialidade, tornou-se mais reservada. Os convites diminuíram. As interações tornaram-se mais formais. Até Kate, que durante muito tempo transitara entre os dois mundos com uma elegância notável, parecia cada vez mais dividida, encurralada entre o seu papel na realeza e o crescente isolamento da sua própria família. Nos bastidores, os esforços de Carol continuaram. Não para retaliar, mas para documentar. Cada pequena afronta, cada mudança, cada movimento silencioso que revelava mais sobre a forma como o palácio exercia o seu poder por detrás de aparências impecáveis. Já não se tratava apenas de dor pessoal. Para Carol, era algo mais profundo. Um legado. Sobre garantir que a história da sua família não fosse escrita apenas por pessoas ligadas ao palácio. Educou a filha para ser forte, compassiva e equilibrada sob pressão.
E agora, enquanto Kate estava no centro de uma monarquia em constante evolução, Carol estava determinada a que os valores que tinha incutido não fossem apagados pelos títulos ou pela tradição. Mas o que é que Carol descobriu que deixou a rainha Camila em lágrimas? E quem mais está envolvido nisto? Continue a assistir para descobrir. A pasta que quebrou o silêncio. Sob a superfície impecável do protocolo palaciano e os sorrisos cuidadosamente encenados, algo mais profundo começou a agitar-se. O que começou como uma preocupação silenciosa de uma mãe ameaça agora destabilizar a delicada hierarquia dentro do Palácio de Buckingham. E no centro de tudo, Carol Middleton. Há mais de uma década que é a elegante parente por afinidade, a organizadora de festas, a personificação da discrição. Mas numa manhã fria de 6 de fevereiro de 2025, Carol chegou ao Palácio de Buckingham sem imprensa, sem assessores e com uma pasta na mão. O que se seguiu, segundo fontes internas, não foi uma conversa amigável, foi um ajuste de contas. Fontes próximas do palácio afirmam que a visita de Carol não foi apenas emocional, mas também estratégica. Dentro daquela pasta de couro, documentos reais, registros financeiros, cronologias, nomes. Não houve qualquer pronunciamento oficial sobre o conteúdo, mas circulam rumores sobre reuniões não oficiais na Suíça. Transferências bancárias efetuadas através de empresas de fachada. E um esforço lento, mas deliberado, para afastar os Middleton do círculo íntimo da família real. O que Carol apresentou não se resumia apenas a dinheiro. Era uma questão de influência. Nos últimos anos, ocorreram mudanças súbitas, convites perdidos. Os momentos em família foram discretamente excluídos. Papéis reais foram reatribuídos sem qualquer explicação. Vistos em separado, pareciam insignificantes. Mas, juntas, Carol percebeu um padrão. E ela não ia deixar que aquilo continuasse sem controlo. E a suposta orquestradora desta mudança? A rainha Camila. Os presentes na reunião disseram que a reação de Camila foi atípica. A rainha consort. A rainha Isabel disse que quer que Camila, a duquesa da Cornualha, seja conhecida como rainha consorte, geralmente Serena, teria saído da sala visivelmente abalada. Uma fonte próxima da atriz afirmou ter visto Carol a chorar depois de analisar parte do material apresentado. A implicação não era apenas financeira, mas também pessoal. Um lembrete de que Carol, há muito subestimada, vinha observando e documentando tudo em silêncio. Poucas horas depois da visita de Carol, as coisas mudaram dentro do palácio. Reuniões foram reagendadas. Assessores de alto nível, alguns reformados há muito tempo, foram chamados de volta. Compromissos reais foram adiados sem explicação. O palácio não emitiu qualquer comunicado. Mas o silêncio só alimentou as especulações. Camila desapareceu da vista do público durante 10 dias. Quando finalmente regressou, a 11 de março, para o Dia da Commonwealth, a sua confiança habitual tinha sido substituída por algo mais discreto. Os especialistas em linguagem corporal apontaram para uma presença mais reservada. Menos funcionários, interações mais breves. A rainha consorte nunca tinha sido abalada publicamente desta forma. Enquanto isso, os funcionários do palácio pareciam divididos. Os que estavam próximos de Catarina, segundo os relatos, viam as ações de Carol com simpatia. Outros, especialmente os tradicionalistas leais a Camila, viram isto como uma perturbação. Mas o clima tinha claramente mudado. Havia cautela nos corredores do Palácio de Buckingham agora. Sussurros em vez de conversas, olhares em vez de cumprimentos. Até o príncipe William, conhecido pela sua compostura inabalável, parecia estar no meio da confusão. Fontes internas afirmam que começou a consultar assessores que trabalharam com a sua mãe, a princesa Diana. O simbolismo não passou despercebido. Diana também enfrentou as suas próprias batalhas dentro dos muros do palácio. Agora, os observadores da realeza perguntavam-se: seria este o momento de Kate, o momento de Diana? A comunicação social percebeu a suspeita. Por que razão as aparições reais tinham diminuído repentinamente? Por que estas lacunas incomuns nas agendas? Até as empresas com alvarás reais estariam a reavaliar os seus vínculos. Nada de concreto tinha sido comprovado. Mas a coincidência de datas era demasiado oportuna para ser ignorada. Carol Middleton não fez qualquer comentário público. Regressou a casa sem falar com os jornalistas, sem publicar uma única palavra. Mas o silêncio dela dizia tudo. Ela não precisava de levantar a voz. Já tinha deixado clara a sua mensagem. Pela primeira vez em muito tempo, o palácio parecia instável. Não em ruínas, apenas incerto. E esta incerteza, numa família construída sobre o controlo, é talvez a mudança mais perigosa de todas.
Ninguém sabe exatamente quais são os próximos planos de Carol, mas aqueles que a observam atentamente compreendem uma coisa. Ela não entrou no Palácio de Buckingham nessa manhã apenas para expressar preocupações. Entrou para lembrar à monarquia que não era apenas a mãe da futura rainha, ela era uma força por si só. E, a avaliar pela saída emocionada da rainha Camila, a mensagem foi recebida. Algo mais estava a formar-se silenciosamente nos bastidores. Um ajuste de contas estava a chegar. E desta vez, não se limitaria a corredores silenciosos, nem seria ocultado por sorrisos reais. Agora, todos os olhares se viraram para o que aconteceu a seguir. A porta fechada. Depois de Carol Middleton ter saído, uma multidão silenciosa. Se a visita de Carol Middleton assinalou o início de um ajuste de contas dentro dos muros do palácio, a sua filha Catherine é agora a força silenciosa que guia o rumo de tudo isto. O que começou como rumores de divisão após a reunião inesperada de Carol no Palácio Real, a 6 de fevereiro, é agora inegável. Uma mudança visível e estratégica de presença e poder. E no centro desta mudança está Kate. Desde o início, nunca se esperou que Catherine Middleton se adaptasse sem dificuldades. Quando se casou com o príncipe William, em 2011, a sua entrada na vida da realeza foi recebida com sorrisos educados e uma discreta condescendência. A aristocracia, com as suas hierarquias seculares e estatuto hereditário, via a sua origem como uma novidade, até mesmo uma ameaça. A empresa de artigos para festas dos seus pais, a Party Pieces, que prosperou, pode ter sido um exemplo de sucesso moderno. Mas, para alguns, nos bastidores do palácio, era pouco mais do que um lembrete de que ela ainda era, aos seus olhos, uma pessoa comum. Mas Kate nunca reagiu. Ela não precisava. Ao longo dos anos, dominou os protocolos do palácio com a mesma serenidade que lhe valeu um diploma em História pela Universidade de St. Andrews. Enquanto criava o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, estudou os costumes da família real, especialmente o poder discreto da rainha. Ela aprendeu quando falar, como agir e, talvez o mais importante, quando não reagir. Quando chegou março de 2025, Camila afastou-se discretamente das aparições públicas após as consequências da visita de Carol. Kate assumiu o protagonismo, mas não com rebeldia ou drama. Ela não roubou a cena. Ela simplesmente ocupou o espaço que silenciosamente se abriu. Os seus compromissos aumentaram. A sua voz começou a ter mais peso nas reuniões de planeamento. E, mais notavelmente, o seu escritório foi transferido de um canto escondido do palácio para uma suíte a poucos passos dos aposentos de trabalho do rei Carlos. Em termos palacianos, isto foi mais do que simbólico. Foi estrutural. Na monarquia, a influência mede-se muitas vezes em ações e não em palavras. Nos bastidores, dizia-se que William dependia mais da perspicácia dela. Os assessores do palácio observaram uma visível união entre os dois, e as suas aparições públicas eram agora mais polidas, mais estratégico, mais igualitário. William acatou a opinião de Kate em várias decisões importantes na primavera. Ela, por sua vez, ofereceu uma perspectiva que uniu a tradição ao mundo fora dos portões do palácio. Até o guarda-roupa de Kate desempenhou um papel nesta transformação. Começou a reutilizar roupas antigas, misturando marcas populares com alta costura. Foi subtil, mas intencional. Uma verdadeira mensagem de identificação no meio de uma crise do custo de vida. As contas das redes sociais sob a sua influência também mudaram. Os anúncios formais deram lugar a momentos mais delicados, fotos espontâneas das crianças, visões dos bastidores, gargalhada entre compromissos. A imagem da realeza estava a ser remodelada, não com rebeldia, mas com empatia. E agora, em abril de 2025, a questão não é se os Middleton pertencem à realeza, é até onde a sua influência chegará. Porque o poder no palácio não desaparece, simplesmente move-se. E agora está a mover-se na direção deles. Mas o que acha? Será que Kate Middleton se tornou silenciosamente o verdadeiro poder por detrás dos muros do palácio enquanto ninguém estava a olhar? Gostaríamos de saber a sua opinião. Não se esqueça de gostar e de se inscrever.